E aí, gente, vamos lá para mais um vídeo de previsões astrológicas da nossa semana. Eu estava super animado para esse vídeo para poder trazer boas notícias para vocês, porque a gente tem duas notícias maravilhosas essa semana. Então fica aqui para eu contar para você. Não saia desse vídeo enquanto você não descobrir o que é, porque de verdade é muito bom. O céu, graças a Deus, trouxe duas boas notícias pra gente. Depois de um mês, um tanto quanto desafiador, né? Março já estava aí, né, com várias tendências a ter vários pontos de desafio por conta de eclipses, de planetas retrógrados, de muita movimentação planetária. E aí a gente chega em abril ganhando alguns refrescos, né? Literalmente, né? Que o inverno veio também, já tá mais friozinho, mas são refrescos astrológicos mesmo. E eu estava super animado para trazer isso para você. Eu queria te lembrar que aqui esse vídeo é um resumo da nossa semana, mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais e receber áudios diários todos os dias, né, lá no seu WhatsApp, você pode entrar nos nossos grupos gratuitos de previsão. É só você acessar pelo link aqui da bio. E eles são, mais uma vez, 100% gratuitos. É só você acessar, entrar no grupo e acompanhar, que eu mando áudio, mando mantra, mando inspiração, todos os dias para você se conectar ainda mais com os... E essa semana é uma semana basicamente de lua crescente, né? Ela fica com essa fase lunar quase a semana toda, e a lua crescente é sempre aquela lembrança sobre a importância da gente ter manutenção nos processos da nossa vida, manutenção naquilo que a gente quer que cresça, né? Como a própria lua já diz, na nossa vida. Então não adianta a gente começar um projeto, a gente idealizar um projeto, e esse projeto pode ser um projeto de trabalho, pode ser um projeto pessoal, né? Por exemplo, ir para academia, buscar um novo relacionamento, cuidar mais da sua saúde, se alimentar melhor, ler mais, vários projetos que a gente costuma iniciar. Se a gente não tiver manutenção desses projetos ao longo da nossa jornada e ao longo do tempo. Isso acontece com muita frequência, principalmente no mundo muito conectado como a gente vive, onde cada pouco a gente tem uma coisa nova para fazer, cada pouco a gente tem uma coisa diferente, cada pouco surge uma demanda diferente. Aí a gente está agora focado em melhorar nossa leitura, daí daqui a pouco a gente está focado em ir para academia, porque a gente viu uma pessoa aqui fazendo, uma pessoa lá fazendo. E é muito importante que a gente entenda que se a gente não parar para fazer a manutenção de alguns processos dentro da nossa jornada, no final das contas a gente não vai desenvolver nenhum deles, né? Isso vale para tudo. Por exemplo, eu quero iniciar uma relação. Aí você quer buscar alguém, quer encontrar alguém, vai atrás, baixa aplicativo, começa a sair, encontra a pessoa. Só que aí você esquece que não basta encontrar a pessoa, você tem que ter essa manutenção do vínculo para que daqui a pouco essa pessoa não se torne 100% desinteressante ou que você não se afaste, né? Então, você precisa manter esse desejo ativo, porque senão somente começa a buscar outras coisas, né? Começa a olhar para outros lugares. A gente é hiperestimulado o tempo inteiro pela sociedade, pelas cobranças, pelo trabalho, pela família. E se a gente não olha para essas metas com mais calma, paciência, resiliência, com um olhar do tipo, para eu conseguir dar conta disso, eu preciso entender o tempo certo das coisas, e eu preciso entender que existe esse processo do crescimento para a gente chegar lá na lua cheia, né, que é o representativo da colheita, e colher resultados dos nossos sonhos que a gente plantou na lua nova. Se eu não olhar para esse processo de crescimento, o sonho vai morrer, né? O sonho vai acabar antes do que deveria. Então eu preciso ter essa consciência da importância do tempo. Isso, inclusive, traz muita leveza para o nosso dia a dia, né? Quando a gente sabe que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Recentemente, eu estava conversando com uma amiga, porque eu passei por uma situação amorosa e ela também estava passando por uma situação amorosa. E aí a gente estava compartilhando um pouquinho, né, dessa coisa do tipo, nossa, tá se repetindo mais uma vez aquilo que sempre vem pra gente, aquilo que, né, o universo nos mostrando, e o que que eu tenho que aprender com isso, sabe? O que que será que a gente tem que aprender para conseguir viver relações duradouras, esse tipo de coisa? Eu falei, amiga, eu não acho que a gente tenha que focar no que a gente tem que aprender, no que precisa mudar, no que a gente tem que melhorar. A gente tem que entender que aquilo que a gente precisa estar preparado para viver e aprender, o universo vai nos mandando. Não tem como a gente querer que o universo nos mande toda a cura de uma vez só, para a gente curar tudo de uma vez só e viver logo aquilo que a gente quer viver.
A gente precisa aos poucos entender que os processos eles levam tempo, eles exigem esforço porque você precisa estar aberto às curas, né? Porque nada adianta você falar, eu quero aprender, mas daí o universo te manda a situação e você continua agindo sempre da mesma forma, né? Que aí você não está aprendendo nada. Mas também não adianta você querer curar, tudo correndo para poder viver aquilo logo, porque as coisas não funcionam assim. E você aceitar que as coisas não funcionam assim é a melhor coisa, porque aí você vai aos poucos, no tempo que isso quer para isso acontecer, desenvolvendo aquilo que você precisa desenvolver. Eu sempre falo que isso está muito relacionado ao nosso senso de realidade, né? Do tipo, quem ganha R$ 1.000 querer ganhar 20 mil de um mês para o outro. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecer aos poucos, com o tempo, com o crescimento, vai levar anos. Relações são as mesmas coisas, ainda mais no mundo como hoje, onde é difícil se relacionar porque as pessoas estão cada vez mais exigentes, o que é de certa forma bom, de certa forma ruim. Não existe bom e ruim, né? Mas é muito esse processo que a lua crescente representa pra gente, o processo de aceitação do tempo e da necessidade do esforço contínuo mesmo durante esse tempo, para você não desistir e lá na frente reclamar que você não está plantando aquilo que você colheu. É óbvio que você não está plantando aquilo que você colheu, porque nem todo mundo que planta colhe automaticamente. Às vezes o que você precisa é plantar, cuidar para poder colher. Acho que isso é um pouquinho da nossa semana, tá? De um resuminho da lua crescente. Vamos falar um pouquinho sobre a semana mesmo, sobre os dias e sobre aqueles dois pontos super importantes que um deles já acontece na segunda-feira. E essa segunda-feira a gente inicia ela com a lua crescente no signo de Leão, fazendo sextil com Júpiter e trígono com o Sol pela manhã. Então, a manhã de segunda-feira é uma manhã com mais energia, é uma manhã mais alegre, é uma manhã mais movimentada. Então, bem legal para você colocar energia nas coisas. Quem sabe até fazer uma atividade física, fazer alguma atividade em grupo pode ser legal. É como se a gente estivesse sentindo um pouco mais essa energia mesmo, um pouco mais do movimento. A segunda como um todo, mas de manhã tá bem gostoso para isso. E a lua crescente em Leão nos lembra muito sobre a necessidade da autenticidade, né? Na previsão do dia eu até vou falar um pouquinho sobre isso lá nos grupos, mas sobre o quanto a gente tem que olhar para a nossa autenticidade para se permitir ser aquilo que nós somos. Então a lua em Leão ela ativa muito esse lado, por isso que ela traz esse movimento e esse brilho. Temos também Vênus em conjunção com Saturno, que é um posicionamento muito bom, que traz mais estabilidade, nos mostra alguns limites interessantes dentro das nossas relações. E temos a boa notícia que é o fim de Mercúrio retrógrado, musiquinha para os ouvidos das pessoas que adoram colocar a culpa no Mercúrio retrógrado, não é? Mercúrio volta para o seu movimento direto na segunda-feira. E assim, gente, planetas voltando para o movimento direto não significam que de uma hora para outra tudo melhora e fica 100%, tá? As próximas semanas, aí, os próximos 10 dias, a gente ainda vai sentindo as coisas voltarem para o normal. Então, ideias que antes estavam meio travadas começam a desenrolar, insights, né? A gente começa a receber insights de coisas que a gente aprendeu durante a retrogradação de Mercúrio, porque é uma coisa muito mental. A gente começa a resolver coisas que ficaram paradas ali, né? Então, é olhar para o que você aprendeu, e se você não aprendeu nada, você não viveu Mercúrio retrógrado direito, né? Então, olhar para o que você aprendeu nos últimos 25 dias e começar agora a traçar e tomar algumas decisões de melhora, né? Porque o universo ele começa a fazer as coisas andarem. Agora a gente já pode voltar a fazer reuniões importantes, tomar decisões importantes, né? Porque Mercúrio já está voltando para o seu... Já voltou, né? Na segunda-feira aí para o seu movimento direto, graças a Deus, né? Tava na hora de voltar. Terça-feira a gente tem Lua fora de curso durante quase toda a manhã, desde a 1h30 da manhã até quase 11 horas, então amanhã de terça-feira já amanhece um pouquinho mais preguiçosinha do que o normal, digamos assim, mas a partir, e aí eu diria, atividades importantes, joga para tarde, tá? Bem melhor, porque a partir das 10h39, né, próximo das 11, a gente tem a entrada da Lua crescente no signo de Virgem, que traz mais análise, um âmbito mais metódico, mais ligado ao trabalho, ao esforço, né, ao andar das coisas. Então a gente começa a perceber um pouco mais de produtividade durante tarde e noite dessa terça-feira. A gente também tem Vênus fazendo um sextil com Urano, que pode ser bem positivo para você fazer algo diferente com quem você ama, né? Então pode ser seus amigos, pode ser um date, ou pode ser seu namorado, né, sua namorada, seu companheiro, sua companheira. Pode ser interessante para você, por exemplo, ir para um restaurante que vocês nunca foram, fazer umas coisinhas diferentes que vocês nunca fizeram, revolucionar um pouquinho, né,
aquilo que é padrão, digamos assim. Então pode ser super interessante na terça-feira. Na quarta, a gente segue nessa lua crescente em Virgem, então terça tarde, quarta, o dia todo, a gente tem uma energia bem boa para trabalhar, para focar, para desenvolver, para ser mais analítico, para ser mais metódico, colocar foco em coisas, em detalhes importantes no trabalho. Eu até diria que são bons dias para trabalhar. Segunda-feira tá mais animadinho, uma coisa mais social. Terça e quarta a gente vem um pouco mais nesse lado focado, o que eu acho muito bom, visto as últimas semanas aí, onde a gente talvez até teve um pouquinho de dificuldade disso por conta de todos os movimentos astrológicos, a gente sente aqui uma energia mais produtiva. Só à noite da quarta-feira a gente tem uma quadratura com Júpiter que pode trazer um pouquinho de preguiça. Eu diria que na noite da quarta eu sugiro que você fique por casa mesmo, porque Júpiter quadrando, né, a Lua pode trazer um pouco de emoções meio exageradas, né? Então às vezes pode gerar um pouquinho de conflito ali com algumas pessoas. Não é uma energia muito boa para questões sociais, eu ficaria mais por casa mesmo. Na quinta-feira a gente tem várias coisas acontecendo. Então a gente tem a Lua crescente em Virgem de manhã, fazendo oposição com Vênus, né? Bem pela manhã. Então de manhã pode ser que as nossas relações estejam meio baqueadas. Toma cuidado para não entrar em conflito com ninguém, para não brigar com ninguém. E aí, ao meio-dia, a gente tem um trígono com Urano, que dá uma questão assim mais revolucionária, mas também temos uma oposição com Saturno acontecendo aí das 11 até as 15 horas, que pode trazer uma preguicinha, tá? Então, uma falta de foco, uma falta de vontade, né? Então, assim, pode bater um pouquinho disso, não deixa nada muito importante para fazer aí próximo ao meio-dia, das 11 às 15. Aí a gente tem uma energia um pouquinho melhor, das 14 até as 17 horas mais ou menos, porque nós temos sextil com Marte acontecendo. Só tem que tomar um certo cuidado que a gente tem uma oposição com Urano. Então a energia melhora, a gente tem um pouquinho desse movimento até por volta das 17 horas, para dar um pequeno gás necessário ali do dia. Esse é o momento que a gente vai estar com uma energia um pouquinho mais alta. No restante do dia a gente está com a energia um pouquinho mais baixa. Só que aí a gente tem à noite, das 17 até as 22 horas, uma lua fora de curso e ainda oposta, fazendo uma oposição com Netuno ali no período da noite. E o que isso significa, né? A energia da oposição com Netuno traz bastante preguiça, traz bastante falta de vontade, sonolência, e Lua fora de curso fortalece um pouquinho isso. Então quer dizer que a noite dessa quinta-feira vai estar bem preguiçosinha, então não deixa nenhuma atividade muito importante para fazer durante esse período, porque pode ser que você deu um cano na pessoa, pode ser que seja um momento que você queira ficar mais por casa e coisas nesse sentido, tá? E aí a gente chega na sexta-feira, na verdade na quinta ainda, no finalzinho da noite, ali às 22h10, a Lua entra em Libra, e aí na sexta a gente tem o dia todo de Lua em Libra. E a sexta-feira tá muito gostosinha, porque ela não tem nenhum outro tipo de aspecto acontecendo, né? Uma semana aí bem gostosa rolando. Então eu vejo que na sexta-feira é aquele dia gostoso para sair, para fazer coisas mais sociais. Lua em Libra é sempre o olhar para o outro. Então marcar um almocinho ali entre os seus horários de trabalho com alguém que você gosta pode ser legal. Ou ir tomar um café da manhã diferente num lugar bonito também pode ser legal. Ou ir jantar num lugar gostoso, num lugar bonito acompanhado. É um dia bom para você fazer coisas com outras pessoas. Não é o dia para você fazer coisa sozinho. Não é o dia para você, não quero nada, quero ficar na minha, quero ficar sozinho, isolado. Lua em Libra não gosta muito do isolamento, é o contrário, né? Gosta do movimento das pessoas, da conexão com as pessoas. Então aqui pode ser bem interessante de você marcar alguma coisa com alguém e no trabalho trazer leveza para suas relações. É um bom dia para você fazer reuniões, para você conversar com as pessoas, para você ter trocas significativas, para você se conectar com pessoas, para você usar mais das atividades em grupos, né? Esse tipo de coisa é muito gostoso. E também, né, tanto sexta quanto no sábado, a gente tem essa lua em Libra, ela fortalece muito se sentir bonito. Então, colocar uma roupa legal, se vestir bem, sabe? Sair de casa se sentindo uma grande gostosa, assim, é bem interessante a gente ativar esse lado de Vênus, né, de Afrodite, no nosso mapa, quando a lua tá em Libra, que é o se sentir bonito, se sentir bela e trazer autoestima, beleza para a nossa vida, tá? Então, sexta-feira tá uma energia muito gostosinha, gente. No sábado, a gente tem ainda essa lua em Libra, ela faz trígono com Júpiter pela manhã, o que é bem legal, trazendo energia, movimento, né? Trazendo esse posicionamento de você querer sair, ver gente, se movimentar. Então, o sábado tá bem gostoso, tanto manhã quanto tarde.
À noite, nós temos uma oposição com o Sol, que pode derrubar um pouquinho a energia, né? Então, fazer com que a energia fique um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais movimentada. Então, eu diria que a noite do sábado pode ser é a energia descendo um pouquinho, né? E não é o descendo de um ruim, mas é o descendo de te deixando um pouco mais na sua, um pouco mais introspectivo, né? Então respeita esses momentos também, aproveita os momentos que a energia está gostosa e movimentada e respeita os momentos que estão mais tranquilos. Às 21h23, a gente tem a entrada dessa lua crescente em Libra na sua nova fase, que é a fase cheia, trazendo aí uma alunação cheia em Libra que fala muito sobre a importância da gente entender a importância que o outro tem na nossa vida. Entender o quanto o outro é importante, o quanto ele tem um papel. Eu sempre brinco, deixa eu pegar duas coisas aqui. Eu sempre brinco que Libra representa a balança. Todo mundo tem Libra no mapa, tem influência desse signo, né? E aí, dentro dessa balança, a gente tem o eu e a gente tem o outro, né? Quando a gente coloca muita energia, muita expectativa e muito ponto de decisão no outro, a balança faz o quê? Pesa mais aqui, né? E sobe aqui. Então fica o quê? Desequilibrado. O contrário também é importante. Hoje em dia se fala tanto de amor próprio, blá blá blá, que a gente começa a colocar muito peso em nós mesmos, né? Eu que importo, eu mereço mais, eu não ligo pro outro. E aí a balança faz o quê? Desequilibra também. Então, Libra nos lembra sempre que é necessário um equilíbrio das nossas relações, dos nossos vínculos, das pessoas que nos rodeiam. Nós não somos seres que vivem isoladamente. Nós sempre fomos, desde toda a história da nossa espécie, seres sociais que vivem em grupo. Então, a gente precisa aprender a viver em grupo e não ficar achando que a vida é sobre o que eu quero e ponto final, né? Por mais que o amor próprio precisa ser desenvolvido, existe um limite onde é amor próprio, onde é egoísmo, e a gente tem que tomar muito cuidado, e a lua cheia em Libra nos lembra disso. E a outra boa notícia, a primeira era Mercúrio que voltava para o movimento normal, né? A outra boa notícia acontece nesse sábado, que é Vênus também retornando para o seu movimento normal, saindo de retrogradação no sábado, o que é maravilhoso, porque Vênus fica quase 2 meses, né? Retrógrado é uma coisa que já vinha se estendendo, eram 2 planetas retrógrados pessoais, o que é bem impactante para a gente sentindo a vida, né, meio parada, e agora, essa semana, esses 2 planetas voltam para o seu movimento normal, que é uma delícia. Vênus fala muito sobre as nossas relações, talvez você tenha tido alguns problemas com relacionamentos aí ao longo dessas últimas semanas, e agora a gente começa a sentir que aquilo que a gente aprendeu durante essas semanas em relação às nossas relações e ao nosso dinheiro, porque Vênus também fala sobre finanças, começa a fazer sentido. A gente começa a entender por que isso aconteceu, entender como melhorar, entender o que a gente pode fazer, né? Então é um momento muito gostoso para isso. E aí, para finalizar, no domingo, a gente tem Lua fora de curso bem cedinho, das 7 até as 11 horas, né? O que faz com que a gente tenha um pouquinho dessa preguiça. É um domingo que acorda bem preguiçoso. Temos uma quadratura. Antes disso, a gente tem uma quadratura com Marte ainda, antes dessa lua fora de curso, que traz muita preguiça. E aí a lua fora de curso trazendo essa energia assim baixa mesmo. Então amanhã do domingo é uma energia bem mais baixinha. E aí a gente começa já a entrar numa vibe escorpiana, porque às 10h53, a gente tem a lua cheia em Escorpião. E aí o domingo é bem introspectivo mesmo. Essa lua cheia vai quadrar Plutão à tarde. Então a gente tem um momento assim onde a gente precisa respirar e parar, tá? Então sexta, sábado são dias mais agitados, né? São dias mais sociais. E aí no domingo a gente entra no casulo e fala, agora vamos olhar um pouquinho pra gente. Lua cheia em Escorpião é uma lua intensa e tensa, né? Então a gente tem que olhar para dentro e respeitar os nossos momentos, tomar muito cuidado para não querer sair e fazer muitos movimentos e o universo acabar obrigando a você a dar uma segurada. Aqui no domingo pode bater um pouquinho de bad, tá? Pode bater uma badzinha, porque o Luxem Escorpião mais uma vez mexe com coisas ali que às vezes a gente não quer olhar. Então respeita esse momento e pensa, vai passar, deixa eu entender o que eu preciso entender, a semana foi gostosa, né? Um dia ali de aprendizado tá tudo bem. Então respeita muito esse momento, para não surtar. Tenta não surtar, esse é o ponto, né? Lua Escorpião, às vezes a gente quer sair picando as pessoas. Não é a hora de você respeitar essa introspecção, entender que existem momentos mais dolorosos e que se você está passando por isso, outras pessoas podem estar passando também, então elas não merecem que você desconte nelas, tá bom? Te desejo
uma ótima semana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado um pouquinho. Lembra de acessar os grupos de previsão para você ter mais inspiração ao longo da sua semana. Tá aqui no link da descrição. Um beijo e nos falamos na próxima semana.